A paz do Senhor Jesus. Assim disse vosso Deus e Pai: servos meus, este relato visa esclarecer-vos sobre o impacto na vida de uma criança e em sua maturidade do abuso sexual, seja qual for em que fase da vida este ocorra. Assim sendo, vos deixo esta minha serva vos relatar a pesquisa que fez, e vos corroboro, e darei-vos mais instruções, enquanto ela vos explana sobre este doloroso e profundo assunto, para todas vós, minhas filhas e meus filhos, que sofreram esta terrível violência contra vós e contra minha pessoa e a de vosso Deus, que vos criou para serdes felizes e terdes uma infância alegre e feliz, para terdes uma base sólida para suportardes as pressões da vida adulta. Assim sendo, vos deixo esta serva vos explanar sua pesquisa em revistas científicas e sua experiência com pessoas que sofreram abuso sexual e que foi a ela relatado. A felicidade ou bem-estar de vossa infância vos foi roubada, pois éreis inocentes e imaturos, para até mesmo compreender o que estava acontecendo. Não sabíeis o que era aquilo, ou o que se passava, apenas que não gostáveis e éreis forçados a este ato sujo e ímpio a meus olhos. Assim sendo vos curo. Orareis a mim após ouvirdes este vídeo, e lerdes até o final mesmo, e clamareis a mim por vosso alívio, e eu vos refrigerarei desta carga pesada que vós tendes carregado por todas vossas vidas, assim como diz minha palavra. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei sobre mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ainda ficarão traumas para o resto da vida e com dificuldades sexuais e dificuldades no relacionamento amoroso, que interferirão para o resto da vida, se não tratados e curados por minha pessoa, bem como com auxílio de vossos terapeutas especializados nesta área, vossos psiquiatras e psicólogos, e ainda por meus pastores treinados em cura interior, através de meu Espírito Santo. Ainda a vítima carregará um sentimento de culpa indevido, sendo que não tinha culpa, mas sim o agressor egoísta. Somente meu Espírito Santo poderá curar-vos. Esta serva vos pregará detalhes adicionais para que vós saibais como estes injustos e abomináveis atuam, pecando contra a vossa majestade real e contra minha pessoa e vosso rei, que deu minha vida por vós, que dei minha vida por vós para comprar-vos para a pessoa de vossa majestade celeste e para andardes em retidão de minha lei. Efésios 4,18 diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes isto de Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no vosso espírito, e vos revistais de um novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade.
Não deis lugar ao diabo, no verso 27 diz. Porque essas pessoas, além de estarem desprovidas de toda sensibilidade, está faltando amor ao próximo, né? Não tem um mínimo de amor. Porque está preocupada em satisfação de sua lascívia, que é uma ganância por sexo, que é uma sensualidade desmedida, que é uma imoralidade sexual, e não está pensando no impacto que vai causar no outro, seja criança, seja adolescente, seja mulher, não está pensando nisso. Na Bíblia King James, ela fala que eles estão mergulhados nas trevas, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. É um coração embrutecido, havendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza, que na lei humana se chama lascívia, né? No Código Civil, no Código Penal está lascívia, que é uma ganância por sexo, né? Um desequilíbrio. E isso não é loucura, não pode ser classificado como loucura, porque essa pessoa trabalha, leva uma vida normal, mantém as aparências, né? Muitos são até grandes empresários, né? Porque em todas as classes sociais se encontra isso. E então é uma questão da pessoa precisar se converter, mudar o seu coração, mesmo assim haverá um preço a ser cobrado por Deus. Assim como a justiça também, ela é usada, conforme Romanos 13, como usado por Deus como seu vingador, porque toda autoridade estabelecida, ela é estabelecida por Deus, por permissão de Deus, né? A justiça, os governos, os magistrados. Então, a pesquisa que eu fiz diz assim: o abuso sexual, violência sexual infantil é praticado contra meninos, meninas, adolescentes, mulheres, homens, sem distinção de raça ou classe social, e acontece de maneira silenciosa, o que dificulta sua descoberta. Não há testemunhas também? O abuso sexual é qualquer ato sem consentimento por coação ou ameaça, suborno ou engano, e até mesmo com sedução aos incautos, aos inocentes, com finalidade sexual, feito contra crianças, adolescentes e adultos, e constitui crime contra a sociedade e contra Deus. As estatísticas. Os vossos órgãos governamentais mostram que 3 crianças ou adolescentes são abusados a cada hora, e que as vossas crianças têm sido as principais vítimas, e vos afirmo que isto se dá por serem mais vulneráveis e frágeis, sendo que 70% dos crimes se dão contra vossas crianças, e a maioria do gênero feminino, sendo 89%. Isto vos tem relatado os vossos órgãos de estatísticas, mas eu e vosso Pai Celeste vos afirmamos que estes números vos são maiores, pois grande número de abusos se vos permanecem ocultados, e há grande quantidade de inocentes assassinados ou desaparecidos que não entram nestas estatísticas. Os abusadores, a que chamais de pedófilos, vos são da família, pai ou padrasto, que não obedecem meus mandamentos, ou com quem vos casaste sem a minha direção e pastoreio, pois minha palavra vos reza, casardes no Senhor, em 1 Coríntios, em vosso capítulo 7, e para não vos pordes em julgo desigual com incrédulos.
Minha palavra é luz para as nações, e vos repreendo o maligno aos que me buscam. E não se vos permito cairdes em tentação. Mas aqueles que não me buscam a mim, vosso Deus, tampouco oram, ou vão a casa de oração, ou me desprezam, ficam sujeitos ao domínio do mal. Em segunda instância, os que mais praticam tais crimes vos são vossos parentes, primos, e vossa prole, primos de vossa prole, e até mesmo irmãos mais velhos, aos quais punirei severamente, e se arrependerão de nunca terem sequer pedido perdão às suas vítimas. Em terceiro lugar, estão pessoas próximas, como vizinhos e colegas de escola, de idade maior, que vos abusam de vossos filhos em recintos sem a devida supervisão, e em especial nos vossos sanitários escolares. Vigiem vossos filhos quanto a irem sozinhos ao sanitário público. Os oriente a irem com supervisão de funcionários que deveriam ser mantidos no recinto. E ainda em menor quantidade, mas estão alguns de vossos amigos que têm abusado da prole de alguns de vós. O abuso vos ocorre em todas as vossas classes socioeconômicas, e mais nas classes vos dita alta, onde poucos buscam minha pessoa em comparação com a imensa quantidade de pobres que há entre vossas nações. Como identificar que está acontecendo abuso sexual? No caso de crianças, ela apresenta sinais físicos, verbais e comportamentais. O comportamento muda e podem se tornar agressivas ou se isolarem. Tem rejeição ou medo de um membro da família ou escola. Marcas no corpo. Sangue nas partes íntimas, queixas de dores em ânus ou vagina, sêmen na boca, doenças venéreas. Os sinais do abuso e consequências para a mente e corpo de vossas crianças e vossos adolescentes vos têm sido, em crianças de 0 a 6 anos, transtorno de estresse pós-traumático, denominado por vossas especialistas, aos sintomas de ansiedade ou insegurança, medo, pesadelos, atonia muscular, medo de tirar a roupa e banhar, inchaços em partes íntimas de criança, coceiras, sangramentos, lacerações, alargamento anal e vaginal, fezes ensanguentadas. Vossos inocentes seduzidos podem usar frases sexuais adultas aprendidas do aliciador. E é possível fazerem desenhos de pessoas nuas com seus órgãos sexuais. Os pequeninos podem haver sido viciados em sexo sem coação, mas pela malícia do aliciador em seduzir e persuadir, e por isso demonstram um comportamento sexual inapropriado. Aliciar significa seduzir, incitar alguém a fazer alguma coisa por persuasão, atrair para si, cativar, subornar com presentes ou dinheiro e causar estímulo. Em crianças de 7 a 12 anos, ocorre mudança comportamental na criança. Pode se tornar mais tímida ou agressiva, pode apresentar marcas e lesões no corpo. Sente medo, depressão, sentimentos de tristeza, baixa autoestima, falta de autoconfiança, angústia e ansiedade, mas que não afetam o pensamento racional. Instabilidade emocional, agressividade, pesadelos, distúrbios do sono, problemas escolares, hiperatividade, comportamento regressivo como voltar a chupar chupeta, chupar o dedo, urinar na cama ou nas vestes. Se assusta com qualquer toque em seu corpo. Em adolescentes de 13 a 18 anos, observa-se depressão, isolamento, comportamento suicida, autoagressão, doenças por somatização do estresse emocional, atos ilegais, rebeldia, fugas,
abuso de substâncias lícitas ou ilícitas, como drogas, comportamento sexual inadequado. Tanto crianças e adolescentes, após o abuso, se assustarão doravante diante a qualquer toque físico em seu corpo. E isto ocorre mesmo na vida adulta, e entre vós será um sinal. E este vos será um sinal. A vítima guarda raiva e ressentimento do agressor. E como não pode expressar, pois teme represálias, pois é coagida a silenciar, esta raiva se somatiza em forma de depressão. A sensação de impotência diante da força do adulto pode perdurar ao longo da vida e ser vítima de outros abusos, pois pode reagir passivamente como se fosse aquela criança ou jovem que não tinha como reagir, e vos permanece a mesma sensação de que nada pode ser feito. O fato de se sentir impuro ou ter perdido a virgindade, ou em caso de vossos meninos, de que não são mais masculinos e se transviam. Ou seja, repetindo, o fato de se sentir impuro ou ter perdido a virgindade, ou em caso de vossos meninos, podem se sentir que não são mais masculinos e se transviam. Há uma confusão de gênero nesse caso. A violência sexual os faz perder a autoestima e respeito próprio, desvalorizar-se a ponto de não resistir a qualquer pressão sexual em relacionamentos da vida adulta, ainda que não queiram, cedendo a outros abusadores e entrando sempre em relacionamentos abusivos. Para isso, o atendimento especializado e com oração a vosso Deus e Pai, para que se vos indique e direcione um bom profissional, como em tudo na vida deveis orar, para que eu vos guie como pastor que vos sou. Respeito próprio, definição. É o respeito à sua própria dignidade e de ter o direito de ser respeitado e impor limites às demais pessoas quanto à forma que lhe tratam e deseja ser tratado, e aos limites para com o vosso corpo. E desta maneira tratareis os outros da mesma maneira que desejais ser tratados, como vos exortam minhas santas escrituras. Este comportamento de aceitar ao distrato e ao abuso não deve continuar, pois o que aconteceu vós não tinhais controle, mas agora amadurecestes e tendes. Fostes forçados, ou fostes seduzidos enquanto inocentes, e não por vossa vontade própria, e não tinhais capacidade de decidir ou dirigir os eventos. Não tem desculpa, e vos absolvo, disse Deus. Deveis prezar a vossos corpos e não permitir entrarem nele, já que fostes violados. Deveis vos manter descastos, pois aos meus olhos não tivestes culpa. Não deveis permitir que se vos usem mais vosso corpo, agora que sois crescidos e tendes a opção de escolher, se vos submetereis a isto ou não. Preserveis a vossa pureza diante de minha pessoa. E se estiverdes inflamados, recorrei à minha pessoa que vos providencia um cônjuge, e pedireis confirmação em vossa oração se a pessoa que vos darei, quando esta chegar. E jejuareis para não ser desenganados por espíritos malignos, recebendo uma pessoa errada, e não aquela que eu vos preparei. Sou eu quem preparo a meus servos cônjuges, que demonstrem afeto por vós, e que não sejam egocêntricos e tampouco que já foram abusadores, pois a estes os condeno a solidão. Exceto que veja neste sincero arrependimento, e alguns envio ao cárcere, e outros tenho sepultado, sendo este último grupo a vossa maioria.
e a este sempre dê um tempo para arrependimento. Mas, se não houver arrependimento, foi a sentença dada por Deus. Dou-vos cônjuges dispostos a assumir um compromisso matrimonial e a honrar-vos como esposo ou esposa, e os quais têm o objetivo de formar uma família e cuidar da mesma, e não com fins sexuais, o que vejo em muitos desta geração pervertida e ímpia, o que desejam apenas usar o parceiro com estes fins e depois descartam. Estresse pós-traumático vos é, em vossa psicologia, uma experiência traumática que vos deixa sequelas mentais como pesadelos, revivência involuntária do evento repetidamente. Fuga e esquiva, a criança ou pessoa tenta afastar-se de qualquer estímulo que possa recordar a violência, como situações, relacionamentos interpessoais ou atividades. Muitas de vossas crianças recorrem a mim em oração pedindo para esquecerem o fato doloroso. Distanciamento emocional é que a diminuição do interesse afetivo e por pessoas que anteriormente eram prazerosas, bem como por atividades. Hiperexcitabilidade psíquica, reações de fuga exagerados, episódios de pânico, coração acelerado, transpiração, calor, medo de morrer. Distúrbios do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade, hipervigilância, estado de alerta, que é um estado de alerta. Sentimentos negativos de impotência e incapacidade em se proteger de outros abusadores. Perda de esperança em relação ao futuro, sensação de não ter ninguém para ajudar e que possa contar. Quando a criança começa a entender a situação, sente medo, culpa, vergonha, confusão e por isso silencia. E sente desesperança em conseguir sair dessa situação e se vê obrigada a se sujeitar. Aquele que teria papel de protetor e tem a afeição da criança se aproveitou desta confiança e a violou, e a criança a qual passa a não confiar absolutamente em nenhum ser humano. E a terapia lhe mostrará que em algumas pessoas se pode ter relativa confiança. Até mesmo vosso Pai Celeste culpam por ter permitido a situação, mas vivestes distantes de mim e de vosso Pai Celeste, e a mim não me buscavam, e não há a presença de vossos anjos celestes na vida pessoal dos que não me buscam em oração e ficam sujeitos a espíritos maus. Ademais, violam meu mandado de não casar-se com incrédulos e pagãos, e sofreram as consequências. Vosso Salmo 91 vos assegura que aqueles que em mim se refugiam encontrarão descanso e sossego, e ordenarei a meus anjos os guardarem, e vos darei livramento de pessoas malignas e daquelas que perversamente usam o corpo de indefesos para satisfazer sua lascívia e perversão sexual. Lascívia é a concupiscência ou desejo desmedido ou descontrolado por prazeres sexuais e que tem a sensualidade moderada. E não vos criei para isto, mas para ter desprazer com vossos cônjuges e usurpais a dignidade de vossos cônjuges e de vossas crianças e adolescentes com vossa lascívia egoísta e maligna, sem vos importardes com o dano causado às suas mentes e corações e vida futura. Alguns maridos ou esposas exigem do outro sexo impuro. E isso é uma desonra, você vai estar desonrando o corpo do outro, querendo sexo anal, sexo oral. Você está desonrando o seu cônjuge com isso.
A Bíblia fala, seja o leito conjugal imaculado. Vossos abusadores descerão aos locais de vosso tormento por toda a vossa eternidade, e outros ascenderão à escuridão eterna. A prova bíblica está aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mas antes eu vou ler aqui o Judas, que é igual o versículo fala a mesma coisa, mas de uma maneira um pouquinho mais clara. Judas 1:6 diz assim, é a prova que Deus pune, tá? Aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após a carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, se Deus puniu os anjos dele, colocou em trevas, covas de profunda escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia, porque a Bíblia diz que são 1000 anos. A partir da volta de Cristo, dali a 1000 anos, vai ser o juízo final, onde aqueles da segunda ressurreição, que morreram com vestes negras, né? Devido ao seu pecado, eles estarão diante do trono branco do Cordeiro, aquele trono de Apocalipse 20, onde cada um vai ser julgado por suas ações. Agora, esses 1000 anos, como que eles vão passar? Aqui, do jeito que Deus falou, locais de tormento até o dia do juízo. E, continuando 2 Pedro, diz que Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Assim Deus sabe livrar da tentação os piedosos, mas reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então Deus castiga sim. E primeiramente, mas no versículo 10, principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar as autoridades. Então a Bíblia prevê sim o castigo. O que fazer se suspeitar que meu filho sofre violência sexual? Procurar a ajuda de um profissional especializado para que este se abra, essa criança se abra, e criareis um ambiente amistoso e compreensivo, que não haja acusações ou que culpeis a criança, sobrecarregando-a ainda mais de estresse, mas assegurando-lhe ajuda, e que não será ela, mas o criminoso punido. Vos asseguro que eu, vosso Pai Deus, vos punirei a cada um severamente, que tem usurpado a minha lei, agindo com brutalidade, sem amor, e causando tormentos em inocentes,
e nos incautos, e este mesmo tormento vos causarei eternamente. Então nós já vimos que alguns, não é até o dia de juízo, vai ser eternamente. A criança, ela possui dificuldade de se expressar verbalmente. É preciso criar um ambiente acolhedor e confiável, onde a criança se sinta segura para falar sobre a agressão. Como um agressor alicia? A agressão pode ser verbal ou física e também psicológica e sensorial, pela visão, audição e pode ser violenta ou por indução. Verbal, o agressor vos fala palavras de calão indecente e vos falam de vosso corpo e os desejos deste, e o que ele desejaria fazer convosco, e como vos deixaria em sua insanidade e visão sexual deturpada. E vos fazem sinais faciais e sons, de como se estivesse obtendo prazer convosco. Então, isto já é uma agressão, uma pessoa chegar perto e ficar falando essas palavras, nojentas, perto de uma criança ou de uma mulher ou de uma adolescente. Agressão psicológica. Vos conquistam vossas crianças por sedução, inicialmente vos parecendo amigo, sendo isto com interesses obscuros. Convida vossos filhos a passeios, parques de diversão, presentes, suborna com presentes e doces. E uma vez conquistada a confiança da criança, busca maior intimidade física, a convida a uma brincadeira que ela apreciará, como banhar, se expondo sua nudez, e este a convence a criança sobre uma brincadeira legal que vai ensiná-la. Outros elementos ameaçam matar toda a família da criança, se esta não ceder a seus desejos insanos, e para que não conte a perversão do abuso a ninguém, ou ameaça contar algum delito da criança aos pais, e eles brigarão com ela ou a abandonarão, e qualquer outra pressão psicológica que lhes aprouver. Agressão sensorial. O aliciador pode fazer a criança ou adolescente assistir com os olhos revistas ou filmes de pornografia e pode se despir na frente, e se despir de repente e exibir o órgão genital sem o consentimento ou masturbar-se em sua presença. Uso de drogas. O criminoso pode dar bebidas com drogas ou bebidas alcoólicas para inebriar a vítima, como no Canadá um sacerdote religioso dava vinho do altar para os meninos índios que serviam no altar para abusar do corpo deles sem resistência. Abuso físico, agressão por abuso físico. Vos toca em partes do vosso corpo e partes íntimas, manipula as partes íntimas da criança e beija os lábios e outras superfícies de seu corpo, inclusive as íntimas. Obriga ou coloca as mãos da criança em suas partes íntimas e ou obriga a atos libidinosos ou masturbá-lo. Há casos em que o agressor violenta a criança ou usando objetos. Exploração sexual de menores. O agressor pode filmar e fotografar estas ações e dar doces ou dinheiro à vítima. Hoje há também roubo de fotos de crianças com pouca roupa nas redes sociais, com o fim de se editar a foto e transformá-la numa criança nua e comercializar na internet negra como pornografia infantil. E há comércio de vídeos de sexo com bebês a altos preços. Os pais devem ficar atentos mais do que nunca. Constitui um crime na vossa lei, e esta serva vos citará. Romanos 13 diz que as autoridades governamentais e a justiça são ministros e vingadores de Deus, como diz a vossa Bíblia, tradução King James. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele.
pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. E na vossa versão Almeida vos diz: toda alma seja sujeita às autoridades superiores. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, deve-se acioná-los para que o agressor seja punido e não repita o mal contra outros inocentes e venha arrepender-se. A Bíblia vos diz em Eclesiastes, em vosso capítulo 8, verso 11, quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Como se classificam estes crimes em vossa lei neste país Brasil? Artigo 218. Satisfação da lascívia mediante a presença de menor de 14 anos. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Artigo 240. Utilização de criança ou adolescente em cena pornográfica ou de sexo explícito. Comércio de material pedófilo. 241. Também 241. Difusão de pedofilia, posse de material pedófilo, simulacro de pedofilia, aliciamento de menores, estupro de vulnerável. Artigo 217. Tratamento psicológico do abuso sexual. No tratamento psicológico são usadas técnicas de terapia cognitivo-comportamental. Se encoraja a vítima a expressar seus sentimentos relacionados ao abuso, reconhecer seus sentimentos e gerenciá-los, né? Reconhecer que sente culpa, que sente vergonha, mas que não deveria senti-los nessa situação. Por exemplo, reconhecer que sente raiva do abusador e que somatizou através de uma depressão. Então, ela vai gerenciar esses sentimentos. Eliminar sentimentos inadequados como culpa, como eu falei. Sente culpa, sente vergonha, mas quem deveria sentir isso é o criminoso que cometeu o abuso. O psicólogo vai ensinar também medidas de prevenção do abuso, ficar longe do abusador e de crianças maiores sem supervisão do adulto, porque muitas vezes crianças maiores abusam dos menores. Diminuir o querer isolar-se das pessoas através do contato com outras vítimas na terapia em grupo. Né? Isso geralmente se dá com os mais velhos, né? Adolescentes e adultos. Porque eu desconheço se existe terapia em grupo de crianças, né? Porque tem que ser da mesma faixa etária. Desenvolver a autoconfiança e autoestima. Melhorar a relação da pessoa com o próprio corpo. Porque muitos destes passam a se vestir ou comer demais e engordar para que o seu corpo deixe de ser atraente, para nunca mais despertar o desejo maligno de alguém. E o psicólogo também vai buscar a melhor qualidade de vida. Em alguns casos, a denúncia pode expor a sexualidade da criança em público ou numa delegacia da polícia,
aquele monte de gente vendo e falando sobre o crime que aconteceu, mais os exames de corpo de delito, é constrangedor também para a criança, né? Então os pais vão avaliar se vão expor a criança a isso. Mas quem deve ser exposto é o criminoso, né? Caso o agressor escape da punição na terra, não escapará da punição do além. Sabemos que é uma luta contra forças espirituais malignas, como vos diz o livro de Efésios 6, que diz que nós temos uma luta, não é só contra carne e sangue. São pessoas de carne e sangue que são usadas por esses espíritos malignos. Jesus na Bíblia falou que eles entram no corpo da pessoa ou encostam no corpo da pessoa. Então, a oração ela vai auxiliar nisso para repreender esse espírito maligno. Prevenção. Cuidado onde deixa seus filhos. Já foi falado um pouquinho acima sobre isso, né? O cuidado em deixar as crianças brincar com outros jovens de idade maior que eles. Porque eles se aproveitam da força maior, né? Para crianças tem que sempre estar sob supervisão. E ensine seus filhos a se protegerem e não permitirem ninguém tocar em algumas partes de seu corpo. E orientar as crianças a sempre contarem aos pais seus problemas. Se alguém falar não pode contar, é aí que é para contar mesmo. Tem que ensinar a criança a falar isso. Se alguém te falar que alguma coisa não pode contar para a mamãe e para o papai, ou mesmo que ameace te matar ou matar o papai e a mamãe, não é para acreditar. Ou se o papai e a mamãe vão brigar, se você contar, ninguém vai brigar, né? Então tem que preparar a cabecinha da criança. Reação de mães. Quando o abusador é o pai ou padrasto, sendo assim o incesto e a vítima do sexo feminino, algumas mães se sentem enciumadas e vós culpai as vossas filhas pelo crime, o que não é justo para com a filha, e vos julgarei por tal delito e por não protegerdes vossos filhos contra o agressor, a quem devotais mais honra do que a vossa prole, sendo este criminoso. Em casos que o agressor é pai ou padrasto, há casos raros em que a mãe também abusa. Mas o divórcio traz uma mudança de vida e dificuldades. Mas em caso de fornicação, vosso Senhor vos absolve, a fim de proteger a criança do abuso. Há mães que não têm coragem de fazer nada e o abuso persiste até que a pessoa consiga sair de casa ou casar-se. Essa criança guardará mágoa de ambos e necessitará de ajuda para perdoar e tirar mais este peso de dentro, peso da treva, da mágoa e do rancor, que é a ajuda dos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e também do pastor da igreja, que seja batizado com o Espírito Santo, qualificado para fazer a cura interior do Espírito Santo. Como Deus disse, Ele é o único que realmente vai conseguir curar totalmente. Mas a terapia vai ajudar e muito. Diferença entre estrupo, atentado violento ao pudor e assédio sexual. Já estou terminando. Estrupo é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o fim de ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso. Por exemplo, forçar um sexo oral. Mesmo quando não há penetração sexual, ainda é considerado estrupo o ato de constranger, ou seja, levar a fazer algo pela vergonha e coação à vítima para finalidade sexual e a expor a situações libidinosas, e para isso utilizar a força física ou armas como ameaça.
O crime de estupro é considerado gravíssimo e é inafiançável. A pena pode variar de 8 a 30 anos, dependendo da idade da vítima, das lesões corporais e se houver óbito, de acordo com o artigo 213 do Código Penal. Atentado violento ao pudor faz parte do crime de estupro e o criminoso pratica atos libidinosos contra a vítima sem que haja penetração ou conjunção carnal. Assédio sexual não é feito diretamente com o uso de violência ou armas, que é outra coisa, né? Por exemplo, atentado violento ao pudor, a pessoa está no metrô e alguém perto dela coloca seu órgão genital para fora e começa a manipular ali, encostando no corpo dela. Quer dizer, não houve penetração, mas é um atentado violento ao pudor, porque a pessoa está ali, né, naquela lata de sardinha de um trem, de um metrô, de um ônibus, e ela de repente se vê, é uma violência, né, contra a dignidade dela. Assédio sexual não é feito diretamente com uso de violência, mas a pessoa sabe que se não ceder pode perder o emprego. É constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo de sua condição de superior e hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Geralmente acontece em ambiente de trabalho. As vítimas desenvolvem problemas psicológicos e emocionais porque, por medo de perderem o emprego, se sentem encurraladas e não sabem como agir diante do comportamento do agressor. Artigo 216 do Código Penal, a pena varia de 1 a 3 anos, dependendo da idade da vítima, se é maior ou menor de idade. Há instituições que vos ajudarão, como delegacias femininas, para relato de abuso, bem como a de idosos, para que façais a denúncia sem que sejais rechaçadas ou desonradas. Em caso de estupro, necessitais de medicamentos para vos prevenir de infecções e doenças venéreas. Contudo, ao meus servos vos curo, e procurareis um hospital em vossa cidade que faça este atendimento à vítima de abuso sexual, como nesta cidade vós tendes hospital para público feminino, Pérola Byton, que vos indico, dentre outros. Violência sexual na fase adulta. As mulheres são as principais vítimas e os maridos lideram a estatística de principais agressores. Usa força física ou a coerção psicológica para que sua parceira faça parte do ato. E podem ocorrer infecções genitais no aparelho reprodutivo e problemas devido a ver aquela violência, né, no ato. As consequências psicológicas são a dificuldade de confiar nas pessoas. A vítima pode passar a abusar de álcool e drogas. Quer dizer, todos os 3 casos, criança, adolescente e adulto, eles vão ter estresse pós-traumático, podem abusar de drogas, ter transtornos de ansiedade, depressão, não ter ânimo para nada, se isolar, exceto crianças, né, que podem ter hiperatividade, né? E podem ter problemas com síndrome de pânico, suicídio, como já vos foi falado acima, as mesmas sequelas que ocorrem com vossos adolescentes. Tratamento. No caso de adultos violentados, buscar ajuda médica para combater infecções e ajuda psicológica. Muitos indivíduos passam até anos sem procurar ajuda por constrangimento ou medo de falar sobre agressão. Nestes casos, é importante que a vítima converse com uma pessoa próxima e de confiança e, após adquirir coragem, busque a ajuda de um profissional especialista em abuso sexual. No caso de crianças e adolescentes, após notar os sintomas ou ter conhecimento de abusos sexuais, o pai ou responsáveis devem tomar todas as medidas para que o jovem seja amparado e receba todos os tratamentos precisos,
tanto médicos quanto psicológicos. O psiquiatra, ele faz prescrição de medicamentos quando é necessário para ansiedade e depressão, ou ansiolíticos. Tanto remédios que podem ser fitoterápicos, feitos de extrato de plantas, como os químicos. E também o médico prescreverá remédios que previnem doenças sexualmente transmissíveis até 72 horas após a agressão. Quando houve conjuntura sexual ou até casos que a pessoa ficou com líquidos na boca, né? E também remédios para dor física e alguma lesão no corpo. As referências bibliográficas estão no texto, né? Eu ainda ao ler percebi algumas coisinhas que eu teria que corrigir. Amém? Então, essa palavra ela foi dada para que as pessoas, né, que carregam aquela carga pesada de culpa sejam aliviadas, né? Porque o próprio Deus aqui falou que ele dá, que o inocente não teve culpa, mas sim o criminoso, né? E ele que tem que se envergonhar. Amém? Eu vou fazer uma oração. Soberano Pai, Deus poderoso, perdoe nossas falhas e pecados, Senhor, que o Senhor possa consolar Teu Santo Espírito, que o Senhor possa dar sabedoria a Teus pastores, aos psicólogos, aos psicanalistas, aos psiquiatras, para que tratem dessas almas com amor, com tato, com cuidado, sem as culpá-las, sem feri-las, mas consolando-as. Que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor faça esse vídeo chegar a todas essas almas que carregam esse fardo pesado e que elas também façam como a Bíblia recomenda, como o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei, tirando essa culpa, esse trauma que persegue por toda a vida, esse sentimento de impotência que a pessoa fica. Ela se sente às vezes impotente diante de alguém maior, de maior força, né, como fosse um adulto. Ela volta a se sentir aquela criança que não tinha o que fazer, que não tinha força, que não tinha como resistir. E às vezes na vida adulta ela vem a sentir a mesma coisa, pois vem a saber que os anjos de Deus estão do lado daqueles que buscam a Deus, que oram, que vêm a conhecer a Ele, que frequentam sua casa de oração, porque a Bíblia diz, Salmo 34, os anjos do Senhor se acampam próximo dos que o temem. E o Deus é justo. A Bíblia diz que não culpará o inocente, mas que Deus fará justiça. Nem julgará o pobre só porque é pobre se ele errou, e nem julgará o rico e favorecerá ele só porque ele é rico. Porque de Deus ninguém mofa, de Deus ninguém suborna, de Deus não se zomba. E ele vai exercer o juízo dele, como ele afirmou. Alguns casos ele condena a solidão, outros casos ele condena a morte, outros casos ao cárcere. Ele conduz que sejam presos, mas de maneira nenhuma ficará sem punição. Ainda quando a pessoa, em casos raros que ela venha se arrepender, ela vai ter um preço a pagar por aquela injúria, porque a criança vai carregar para o resto da vida aquele trauma, aquele medo, aquele pânico. Por todo o tempo que aquela criança fica com aquela... E também teve a infância roubada,
quando é criança, né? Teve a sua infância, a sua alegria de viver roubada. Não só a criança, como a adolescente, como a mulher, né? Porque é uma invasão. É uma invasão. Muitas vezes a moça tinha aquele sonho de se casar, do grande amor dela, e aquilo é estraçalhado quando ela é violentada. E devemos orar por nossos filhos, vamos orar por nossos filhos, por nossa prole, por nosso neto, pelas crianças do mundo todo, que são as maiores vítimas, devemos incluir nas nossas orações. Pai, nós oramos aqui por elas, para que elas sejam livradas, Pai, em nome de Jesus. E oramos por nossos filhos, nossos netos, que o Senhor dê livramento do mal, ó Deus, porque nós buscamos a Ti. E a Tua palavra diz que o Senhor envia anjos e que a prole daqueles que Te amam, nós Te amamos, Pai, ela é abençoada até a 1000ª geração. Para que o Senhor coloque anjos com eles, porque a Tua palavra diz que o Senhor vai colocar anjos se acampando ao redor daqueles que o temem. E nós tememos o Teu nome, Pai. Então que o Senhor venha acampar os Seus anjos perto das nossas crianças, ó Pai, e que aquelas pessoas que não Te buscam venham a buscar, ó Deus, venham a Te buscar, para que lhes sejam enviados anjos para a sua proteção, ó Pai. Não adianta acender vela para anjo, porque Deus não precisa de luz, nem os anjos, porque eles já são anjos de luz. Mas adianta é buscar Deus, orar, dobrar o joelho e buscar Ele. E uma vez pelo menos na semana, na igreja, eu assisti um vídeo, buscar conhecer esse Deus. E através dos sacerdotes de Deus, seus pastores, aqueles que também muitas vezes foram em psicólogos, mas continua aquela dor no coração, aquela mágoa do agressor, porque aí a cura do Espírito Santo vai com certeza ajudá-lo. Nem que você tenha que ficar vários anos ali, mas uma hora, muitas vezes a gente tem que jejuar, orar para conseguir tirar aquilo do nosso coração, sabendo que também essa pessoa, ela tem um preço a pagar diante de Deus, então entrega na mão de Deus. Tira do seu coração, entrega na mão de Deus. Porque nada, nenhuma ação, nem palavra ficará sem a devida cobrança. Se o Senhor Jesus falou que nenhuma palavra fútil que sair das vossas bocas ficará sem punição no dia do juízo, quanto mais um ato grave desse. Então vamos entregar na mão de Deus. Pega agora, simbolicamente, tira do seu coração, entrega, joga, vê Deus lá no trono dele. Deus com toda a sua luz, com toda a sua glória. Entrega na mão dele e ele vai tratar. Porque ele já absolveu. Você que sofreu abuso sexual, ele já te absolveu. Porque a culpa não foi sua. Ah, mas eu depois disso eu passei a sentir prazer sexual. Eu também sentia. Mas não interessa. No começo você foi seduzido, né? O importante é a partir do momento que você tem consciência, né? Fazer a denúncia para que aquela pessoa seja presa ou contar, né? Para uma pessoa, se você ainda é menor de idade, contar para que devida providência seja tomada, aquela pessoa, você fique livre desse abusador. E cada caso também é um caso, deve ser julgado individualmente, né? Porque, como diz Apocalipse 20, no trono de glória, cada um vai ser julgado individualmente, nunca coletivamente. Não porque pertencesse à religião A, B ou C ou D, mas é individualmente.
o juízo. Amém? Amém. Fica na paz, Deus abençoe. Glória a Deus.